aqui no início porque eu acho que o Van Garten traz assim, informações cruciais para um disclaimer que eu já ia fazer de todo jeito. Eu sempre falo para vocês o seguinte, né? Pessoal, a imprensa, ela mente, óbvio que ela mente. Principalmente quando você lida com essas matérias de opinião. Mas é o jornalista exprimindo a opinião dele, ele molda os fatos para encaixar em sua narrativa, ele omite, né, determinadas coisas. Por exemplo, toda vez que vai falar do judiciário, a imprensa nunca comenta, né, o que nos trouxe até aqui. Normalmente só fala assim, Bolsonaro ataca o judiciário. Tá, mas atacou por quê? O que aconteceu antes para isso acontecer? Né? Vocês entendem isso muito bem. E eu sempre digo, olha, pessoal, esses jornalistas, quando soltam essas notas de bastidor, então, Mônica Bergamo, Lauro Jardim, a turma que trabalha com Lauro Jardim, o Igor Gadelha, a turma que trabalha com ele, Paulo Capelli, Guilherme Amado, eles ouviram de alguém. Alguém falou com eles alguma coisa. Porque assim, acho que se der realmente errado, ele vai lá e ele expõe quem foi a sua fonte. A Mônica Bergamo ontem, em uma das matérias publicadas, em que Bolsonaro falou isso, tá ali, ó. Bolsonaro pede que Eduardo feche a boca para não prejudicá-lo, mas filho intensifica ataques. E aí, quem foi que disse aí que o Bolsonaro falou, pediu isso para quem? Você viu o Bolsonaro pedir? Acho que não. Até porque o Bolsonaro não pode falar. E deveria, porque esse silenciamento de Bolsonaro e sua prisão está dentro daquele inquérito de coação, que ele não foi denunciado. Quem foi denunciado foi o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo. Bolsonaro não. E aí muita gente comentou, essa matéria da Mônica Bergamo é só um exemplo. E aí o Van Garten, ele rebateu este ponto falando o seguinte, isso é muito importante. Muitas matérias nesse mesmo sentido, e foram várias. O que evidencia que tem gente pautando a imprensa. A imprensa não vai tirar do nada. Pode colocar uma narrativazinha extra, mas alguém está falando com a imprensa. E é o que ele diz na sequência. Peguei no pulo os fofoqueiros, com S de plural. Ou seja, não é só uma pessoa que está pautando isso. Tem mais de uma. E ainda complementa, a pior constatação é que esses aliados são pessoas que apoiadores verdadeiros do presidente jamais imaginariam. Eu costumo falar também que eu escuto muito mais coisas do que eu falo em vídeo. Algumas tretas eu não vou comprar porque eu não tenho mandato. Vão me acusar de não saber das coisas. E eu não tenho sobrenome Bolsonaro para falar algumas coisas e as pessoas pararem para ouvir. Então, enfim, também tem umas coisas que eu também não posso provar, né? Mas eu acho que o Van Garten falando para vocês, gente, às vezes tem um pessoal aí que tá próximo demais, você nunca esperaria. E às vezes essas pessoas estão trabalhando contra. Quem são? Não sei, né? Aí a gente entra no momento que, na falta desta resposta, eu acho que o melhor é esperar comentários vindo do próprio Eduardo, do Carlos Bolsonaro, do Flávio. Você espera aí ver, talvez os filhos de Bolsonaro falam alguma coisa. Eu acho que a chance de ser verdade, né, de ser algo verdadeiro, são maiores do que aliados, interlocutores dizem, né? As matérias que saem na imprensa. E depois o Van Garten encerra falando, o filho abre mão de toda a sua vida pela sua família e de muitas outras. Antes de empurrar isso na imprensa, pensem várias vezes no tamanho desse pecado. Mas vamos lá, vamos começar a dar uma olhada. A Globo ontem passou o dia falando sobre Eduardo, o que está fazendo, os erros da direita. E isso é curioso, quando a Globo está preocupada com a direita, eu acho que essa direita não é direita. Quando a Globo tá preocupada que a direita está escorregando, tá fazendo aquilo outro, isso aqui não é essa postagem, mas a Natuza Deli estava comentando sobre isso. Aqui é só um recorte para vocês verem o tom ao longo do programa. Em conversa hoje com o líder do PL, e ele falava o seguinte, né? Eu conversava hoje, e ele me falava o seguinte, olha, o que Eduardo Bolsonaro não está percebendo é que ele pode ser descartado com estalar de dedos, porque quem é o Eduardo Bolsonaro na fila do pão? O Trump já se desfez do dono da padaria, o Musk, que era muito mais importante. Quem dirá o Eduardo Bolsonaro? Aí eu te pergunto, tu acha mesmo que o Valdo Cruz não conversou com ninguém do PL? Ele inventou isso do nada? Tu acha que não tem ninguém do PL que fala com a Globo? Ninguém. Aí lembra do que o Van Garten falou. Mas agora vamos começar a olhar, né? A gente falou da Mônica Bergamo, a gente inclusive vai voltar naquela matéria na íntegra, ver o que a Mônica Bergamo fala. Mas começando por aqui. Raquel Landim, cabeça de abajur. Sem respaldo de Trump,
Bolsonaro entra em desespero e culpa Eduardo. Aí a Paula Marisa pergunta, mais uma notinha plantada? Gente, mas esses líderes do Centrão não têm um amigo para avisar que eles estão passando vergonha? E aí o Carlos Bolsonaro responde, os canalhas impedem ilegalmente Jair Bolsonaro de se defender, apoiam destruição das leis e então criam mentiras 24/7. Estou com ele e a informação é que está faltando algo para esta senhora, no mínimo a verdade. Quantas pessoas veem o que sai na imprensa? Não sei. Quantas pessoas veem os políticos da direita desmentindo o que está na imprensa? Não sei. Será que todas as pessoas que viram a mentira estão vendo a mentira ser desmentida? Será mesmo que o Borró está desesperado? Aí continua. Bolsonaro mostra insatisfação com ações de Eduardo e manda recado ao filho, que é a mesma coisa que a Mônica Bergamo disse, que é a mesma coisa que a Globo News está falando. Tá aqui, ó. Até onde vai Eduardo Bolsonaro? Mônica, filho de Bolsonaro, achou que o Brasil iria se submeter ao tarifaço, né? A Mônica Waldvogel. Aí no mesmo tom, vem a Bela Megali. Bolsonaro mostra satisfeito com ações de Eduardo e manda recado ao filho. Aí o Carlos diz, parem de mentir um segundo, pelo menos, porque o blog não concentra energias na defesa do Estado Democrático de Direito frente a mais uma manutenção ilegal de prisão, desta vez do último presidente do Brasil, em relação ao último caso envolvendo a não denúncia da PGR que justificaria mais cautelares desumanas impostas a ele. Todos sabemos por quê. O único objetivo da organização é aniquilar Bolsonaro de qualquer jeito. Se vivêssemos numa democracia, sua soltura seria realizada de ofício por quem determinou a sua prisão. Após alçarem Lula ao poder, esse país virou uma piada de quinta categoria. Aí vamos olhar o que falava a Bela Megali. Bolsonaro externou a aliados, no plural, que o visitaram recentemente, sua insatisfação com as manifestações públicas de Eduardo Bolsonaro. Segundo relatos feitos à coluna, Bolsonaro avalia que o filho está falando muito e que a cada vez que se pronuncia, prejudica ainda mais o pai. Em prisão domiciliar e proibido de falar com Eduardo, Bolsonaro chegou a pedir que um aliado transmitisse essa mensagem ao filho. A ideia é que esse interlocutor vá aos Estados Unidos para ter uma conversa pessoal com Eduardo, na tentativa de amenizar as falas do deputado federal. Isso aqui já chamou minha atenção, porque essa matéria ela sai no dia que o Sóstenes estava nos Estados Unidos. Só que foi antes do Sóstenes ir aos Estados Unidos. Será que eles estão falando isso daqui porque, sei lá, o Sóstenes ia lá, alguém ia lá, eles já sabiam que alguém ia para os Estados Unidos? Aí eu lembro do Vanguard, né? Às vezes, vocês até se decepcionariam se soubessem quem anda soltando nota na imprensa. Então você vê que parece que a galera tá sabendo, tende a saber, né, de alguns movimentos que tem fazendo. Esse não é o primeiro recado que Eduardo recebe. Há algumas semanas, seu irmão, senador Flávio Bolsonaro, conversou com ele sobre a forma de comunicação que vinha adotando. Parlamentares do PL relataram que a conversa que o senador teve com o irmão teria sido um pedido do próprio Bolsonaro. Que parlamentares do PL? Quem já estava incomodado com o excesso de exposição de Eduardo e com o tom adotado em suas postagens nas redes sociais e entrevistas. A tônica de ameaças, olha para isso daqui. Seja contra parlamentares, membros do judiciário ou até aliados do pai, como o Valdemar, seriam um dos principais incômodos. Mas peraí. Mas por que um tom com o Valdemar? Será que Bolsonaro... Enfim, né? Será que Bolsonaro falou isso? Primeiro ponto. Segundo, Bolsonaro... Será que ele conseguiu acompanhar o que aconteceu com o Bolsonaro e o Eduardo e o Valdemar? Que Eduardo estava quieto e aí o Valdemar dá uma entrevista e fala que o Eduardo vai matar o pai. Aí Eduardo rebate o Valdemar e aí Eduardo está ameaçando, está passando o ponto. Meu Deus do céu, como Eduardo é violento, né? Como ele não ficou quieto ao ser acusado de matar o próprio pai? Aí você corta para a Folha de São Paulo. Aliados avaliam que Bolsonaro toparia a redução de penas com garantia de domiciliar. Aliados, né, avaliam. Ou seja, o que é que essa matéria passa? Bolsonaro
apoia aí o PL da dosimetria do Michel Temer e do Aécio Neves. Reservadamente, ao menos 4 interlocutores de Bolsonaro. A Mariana Holanda disse que conversou com 4 pessoas. Interlocutores, não são qualquer pessoas. Interlocutores. Quem, rapaz? Aí lembra do Fábio Van Garten. Peguei no pulo, né? Os fofoqueiros. S de plural. Aqui só aqui tá falando de 4. Aí, essa era a matéria da Mônica Bergamo que o Van Garten deu RT. Bolsonaro pede que Eduardo feche a boca para não prejudicá-lo, mas filho intensifica ataques. Bolsonaro pediu a interlocutores que conversam com seu filho Eduardo Bolsonaro para que ele feche a boca e não atrapalhe as negociações políticas em torno da anistia e da redução de penas para o pai. As tentativas de apaziguamento até agora foram em vão e só irritaram ainda mais Eduardo, que segue no ataque. Ele diz a interlocutores acreditar firmemente que Bolsonaro não está conseguindo avaliar direito o quadro político por estar hoje na condição de refém. Ou como diz uma mensagem repostada por seu maior aliado nos Estados Unidos, o Paulo Figueiredo, Bolsonaro é uma vítima presa, doente e incapaz de decidir, que não pode negociar os termos da própria soltura. Eduardo escreveu nesta quinta, dia 25, seu perfil no Twitter, que a PGR me denuncia por coação, mas quem está sob coação é meu pai. Além de limitado para decidir, Bolsonaro, na visão dele, não estaria percebendo que quer enfiar um acordo goela abaixo de sua garganta, fazendo com que ele abra mão da bandeira da anistia, induzindo também a apoiar Tarcísio para disputar a presidência em 26, passando a ele de bandeja os votos bolsonaristas, que podem nunca mais voltar para a família. Nas últimas semanas, olha isso aqui, Eduardo partiu para ataque ao Centrão e até mesmo ao PL, rapaz. Sem motivo, né? Se lançou candidato a presidente, sem o aval de Bolsonaro, disse que disputará até mesmo contra Tarcísio, comemora sanções à mulher de Moraes e manteve os ataques ao Supremo na temperatura máxima, chamando os ministros de mafiosos. Esse Eduardo tá demais, viu? Aí você viu, em um dos ataques mais virulentos, repostou mensagem crítica ao presidente do PL, o Valdemar, e disse que não tinha abdicado de tudo para tocar fagos mentirosos com víboras, nem se sujeitar aos esquemas espúrios dos batedores de carteira da ocasião. Mônica Bergamo. Por que, tia? Minha tia Mônica Bergamo. Que tia? Por que tu não colocou a parte que Valdemar acusou Eduardo de querer matar o pai? Sabe? Porque é estranho isso, né? Você coloca só o que o Eduardo falou. Aí você fica, meu Deus, como esse Eduardo é grosso, como ele é mal educado, né? Parece que o Valdemar, rapaz, um santo, né? Encarnado, o novo Jesus Cristo sobre a terra, estava lá trabalhando pela anistia, para soltar os presos políticos, para acabar com a juristocracia. E aí, do nada, por pura inveja e por ser um louco, Eduardo Bolsonaro atacou ele. E é curioso isso, né? Porque você vê, são matérias, essa aqui não é a primeira. Você vê essa parte do Valdemar tá incomodando muito, né? Aí você junta, vamos botar, a Bela Megali, coloca a parte do Valdemar, né? Até o Valdemar, seria um dos principais incômodos, o do Valdemar. E ela falou com parlamentares do PL. Aí corta pra Mônica Bergamo, olha o Valdemar, faz questão de dar destaque pra esse Valdemar. Ô, diacho, esse Valdemar tá demais, viu? Esse Valdemar é um pobre coitado. O apreço que o Valdemar tem pela imprensa é maravilhoso. Aí volta porque o Van Garten disse. Muitas matérias nesse mesmo sentido, o que evidencia que tem gente pautando a imprensa. Peguei no pulo os fofoqueiros, com S, de plural. A pior constatação é que esses aliados são pessoas que apoiadores verdadeiros do presidente jamais imaginariam. Aí imagine quem podem ser as pessoas que vocês não imaginariam. Agora, olha essa matéria. Essa daqui, inclusive, foi publicada antes de todas as outras. Essa é de 2 da manhã de ontem. Aquelas outras matérias foram ao longo do dia. Para aliados, Bolsonaro expressa otimismo com mudanças de vento. Uai, mas a Raquel Landim falou que o Bolsonaro estava desesperado. Aí aqui agora diz que o Bolsonaro tá otimista. Ele tá otimista ou tá desesperado? Os dois não dá.
Preso domiciliarmente, Bolsonaro tem aproveitado as visitas de aliados para expressar otimismo de que em breve sua situação com a justiça pode dar uma virada. O primeiro motivo é que ele escapou de ser indiciado pelo Gonê no inquérito que investiga, né, uma suposta coação aí que indiciou Eduardo e Paulo Figueiredo. Na terça, seus advogados pediram ao Supremo o fim da prisão domiciliar, já que ele não está preso por causa da suposta trama golpista, e sim pela possível interferência de Eduardo. E aí, gente? Bolsonaro tá desesperado ou tá otimista? O que é um otimista desesperado? Ou o que é um desesperado otimista? Porque não encaixa essas duas coisas juntas. Aí o Fábio também comentou ontem. Os caras vão no presidente. Isso aqui ele postou antes de descobrir sobre os fofoqueiros. Os caras vão no presidente, tentam pautá-lo, tentam convencê-lo da mais louca e precipitada decisão, que por óbvio não tem lógica alguma. O presidente não fala nada. Como sempre, fica o silêncio e os mesmos inventam conforme interesses do seu próprio umbigo. É lamentável. A imprensa cai nesse ciclo, é desmentida e fica feio para todos. Não seria melhor cada um ficar no seu lugar e deixar o presidente em paz e se recuperar da saúde? Aí, 11 da noite ontem, volta a Folha de São Paulo. A mesma folha da Mariana Holanda e da Mônica Bergamo. Aliados de Bolsonaro criticam aproveitadores no entorno do ex-presidente. Aí dá destaque no subtítulo para o seguinte, ó. Eduardo, Bolsonaro e Paulo Figueiredo têm dito que o ex-presidente virou refém e é capaz de avaliar o quadro político. Bolsonaristas veem narrativas sendo plantadas para ofuscá-lo e confundir a militância. Sob reserva, os aliados criticam especificamente Ciro Nogueira e Valdemar, que vêm como tentando orquestrar narrativas para tirar de vez o protagonismo de Bolsonaro ao ano das eleições. Aí eu não acredito. Vocês querem me convencer que Ciro Nogueira e Valdemar estão trabalhando junto com seus aliados para plantar notas na imprensa para desgastar Bolsonaro? Não, eu não acredito. O Ciro Nogueira jamais faria isso. Jamais. Não, o Ciro Nogueira não. Um ex-integrante do governo Bolsonaro avalia que Ciro está hipnotizado com a possibilidade de ser candidato a vice de Tarcísio, enquanto Valdemar tem como interesse os fundos partidário e eleitoral. Valdemar com interesse financeiro. Ah, esse não é o Valdemar. Esse não é o Valdemar. Valdemar é um homem abnegado, que não liga pra nada. Outro aliado diz que caciques partidários aproveitaram o distanciamento entre Bolsonaro e Eduardo para deflagrar uma guerra de egos. Na avaliação dos bolsonaristas, as narrativas atribuídas ao ex-presidente servem para confundir a cabeça da militância. Eles lembram que, como ele está distante das redes sociais e suas visitas têm que passar pelo aval do Supremo, há muitas pessoas usando uma espécie de liberdade poética sobre conversas que teriam tido com Bolsonaro. Com isso, acabam aparecendo em reportagens versões de conversas moldadas conforme o interesse do interlocutor, e Bolsonaro não tem como contradizer, como desmentir. Tá calado. Nem tudo que sai na imprensa é mentira, mas alguém falou. E às vezes é importante saber quem falou. Ir atrás para saber quem falou. E tentando entender esse processo, sabe? Compreender um pouco melhor. Só apontar o dedo e falar, tudo fake news. Talvez não seja. Mas entender, cara, você olha, aí você lê a matéria, mesmo com raiva, você lê e fala, quem que essa matéria tá defendendo? Por que essa matéria tá defendendo tanto o Valdemar? Por que essa matéria tá colocando como o ponto que mais incomoda a Bolsonaro é Valdemar? Nossa, meu Deus. A CNN também publicou uma nessa linha, mas não assim que Bolsonaro falou. O título, pelo menos, é diferente. PL tenta segurar articulações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Dirigentes do PL devem procurar Eduardo para pedir que o parlamentar segure as articulações para que os Estados Unidos imponham novas sanções ao Brasil. Segundo apurou a CNN, a previsão é que nos próximos dias, aliados de Bolsonaro se encontrem pessoalmente com Eduardo, que está nos Estados Unidos, para tentar conter as ofensivas. Até então, não tinha sido publicado na imprensa que o Sóstenes
estava indo aos Estados Unidos. Não tinha sido publicado na imprensa aqui o Sóstenes. E o Sóstenes ontem estava nos Estados Unidos. Então, assim, quem conversou com a Débora Bergamasco é uma pessoa que sabia, no mínimo, que o Sóstenes estaria nos Estados Unidos. Ou então, assim, chutou e acertou o chute. O time perfeito. E aí, quem foi? Quem foi, rapaz? Quem são essas pessoas, hein? Ah, meu Deus. Ai, ai, deixa eu continuar. Na última terça, o ministro da Suprema Corte, com bom trânsito político, ligou no celular do Valdemar. Será que a CNN estaria mentindo sobre isso? Será que a CNN ia inventar história sobre o Supremo? Eu acho que não.